Primeiro, achei de uma antiética absurda o que fez o Flamengo, que foi o Flamengo que vazou com toda certeza. Não foi o Carlinhos, nem foi o Nova Iguaçu. Isso foi vazado pelo Flamengo, a gente conhece o modus operandi. Tá? E aí não vai nenhuma crítica ao Eric Faria, que foi o repórter que deu a notícia. Não, o repórter dá a notícia. A crítica é quem vazou. Também, se tivesse passado para mim informação, também daria, o André daria informação, qualquer um de nós vai dar. Tem informação, eu vou dar. Agora, quem está no clube tem que ter esse cuidado. Vem cá, eu vou vazar informação. Coloca o jogador numa situação super delicada. Não aconteceu nada, está praticamente definido, então tudo indica que não vai ter nenhum problema. Mas imagina, está 0-0 e o Carlinhos perde um gol feito. Esse vagabundo, entregou o jogo, não sei o quê. Sabe, começa a gente a bater no cara. O rapaz já chega no Flamengo com uma interrogação. Que mimimi, Mauro César. Vamos lá. 1977, Corinthians não ganhava o Campeonato Paulista há 23 anos. Nada era mais importante do que o Campeonato Paulista, tá? Ainda mais para o corintiano. 3 jogos com a Ponte Preta. Primeiro jogo, 1-0, gol do Palinha, gol com a cara. Vamos para o segundo jogo. Recorde de público no Morumbi. 146 mil pessoas, algo assim. O Corinthians faz 1-0, a Ponte vira. Um dos gols é de quem? Rui Rei, outro de cá de falta. Rui Rei era o atacante da Ponte Preta, revelado pelo Flamengo. Tinha 24 anos na época, aproximadamente. Aí vem o terceiro jogo, decisivo. 16 minutos, quem é expulso? Rui Rei. 1-0, gol de Basílio, Corinthians campeão paulista, momento histórico do clube. Quem foi reforçar logo depois do Corinthians? Rui Rei. Até hoje ele vive com essa marca. As pessoas insinuam 1000 coisas, porque ele foi expulso com 16 minutos de jogo. Reclamou, foi expulso. Né? Aí você pega o Fluminense em 2005, contratou Lugão e Schneider, 2 jogadores, goleiro e lateral, do Volta Redonda, em meio ali às finais do estadual, Fluminense e Volta Redonda. Todo mundo criticou. O torcedor do Flamengo criticou. Qual a diferença do que o Flamengo fez agora? É igual. Criticou o Fluminense, tem que criticar agora também. O Palmeiras contratou o Rômulo também do Novo Horizontino. Por que não guarda isso aí a 7 chaves? Para nós, jornalistas, não importa, a notícia a gente vai dar. Eu estou analisando do ponto de vista do clube que deixa escapar a informação. E às vezes faz de propósito. Essa questão vaza de propósito. Muitas vezes vazam de propósito. Tá? Porque alguém... Não, muitas vezes vazam de propósito, gente. O que ganham com isso? O Rômulo do Novo Horizontino jogou contra o Palmeiras agora na semifinal. Ficaram falando, porque o Rômulo... O rapaz jogou o que ele pode ali, cara. Falaram do dia seguinte está vestindo a camisa. Que nem foi gol perdido, mas ele deu um chute para fora, assim. Eu vi questionamentos, né? Falando do Rômulo. Pois é, então, assim, imagina se fosse um gol da pequena área, aquele que o Pedro perdeu no sábado contra. Mas se fosse o Carlinhos que perdesse aquele gol diante do Rossi, um jogo 0-0. Né? Então, assim, para que isso, gente? O Flamengo precisa disso. E tem a história clássica de 2013, final de Champions League, Bayern e Borussia Dortmund, 2 dias antes da final, eu estava lá. O Mário Götze, aí vazaram também, o Bayern não anunciou. Alemão também faz sacanagem. Aí o Bayern vazou que o Götze estava comprado pelo Bayern. O Klopp era o técnico do Borussia Dortmund, tirou ele da final. Então, o principal jogador não jogou uma final de Champions League. Campeão Bayern. Do cacete, né? Legal, pô, palmas para a ética do Bayern de Munique, todo poderoso. Isso é uma sacanagem, cara. Maior ainda, porque não pode comparar aquilo com o jogo Flamengo e Nova Iguaçu, né? Nem o Carioca com a Champions League. Mas, no final, é tudo muito parecido. Então, achei muito, muito, muito ruim o que fez o Flamengo. Muito ruim. E eu acho que quem pede profissionalismo, quem critica rival, criticou o Fluminense, tem que criticar o Flamengo também. Para que isso, gente? Acerta tudo, deixa tudo acertado. Olha, o Carlinhos vai saber, né? Olha, você vai para o Flamengo e tal, agora ninguém vai ficar sabendo, morreu aqui, tá? No dia seguinte, a final lá, a gente vai anunciar que você foi contratado pelo Flamengo. Pelo menos o cara jogaria em paz. Para sorte dele, sorte e azar, né? Sorte azar porque o time perdeu. Mas analisando individualmente, não foi tão ruim. Não teve nada, foi 3-0, ele não perdeu nenhum gol feito, então já entra em campo praticamente com o título perdido. Então, pelo jeito, ninguém vai poder colar um rótulo desse rapaz. Então, eu não entendo por que vazam isso. Talvez achando que isso seria uma notícia positiva para tentar melhorar um pouco a imagem com a torcida, que tanto tem reclamado da diretoria, com razão até, em alguns aspectos. Né? Agora, é um jogador que eu acho de um nível técnico abaixo do Flamengo. Não é um centroavante do nível que o Flamengo tem contratado jogadores. Só que é uma emergência. Você só pode contratar agora, para esse período, jogadores que atuaram no estadual. Então você vai trazer quem? O Carlinhos, Gilberto do Juventude, que é veterano? Qual a saída? Aí eu acho que é uma tentativa até válida. É um cara forte, pode fazer um bom pivô ali, vai jogar com caras do lado dele muito melhores do que aqueles com os quais ele está acostumado a jogar.
a tendência é a criança chegar açucarada em alguns momentos para ele. Se ele tiver a frieza necessária e meter os golzinhos dele, e trabalhar também sem bola, se empenhar, marcar saída de bola, tiver uma participação efetiva, que isso depende muito do esforço do atleta, ele pode ir bem. E aí tem um detalhe que me gera uma dúvida com relação ao potencial desse menino, que é a sua trajetória. As matérias dessa semana que mostraram o que esse rapaz já viveu, me fazem pensar que ele pode ter tido, de fato, uma carreira muito comprometida por problemas pessoais. Entre eles, um grave problema de saúde que a mãe sofreu, que ele conta na entrevista que concedeu, que teve que parar de jogar um momento para cuidar da mãe. Então, talvez a carreira dele tenha sido meio errática, passando por vários clubes, também por conta desse tipo de coisa. Agora, ele treinou algumas vezes com o Tite, mas o Tite foi muito honesto na coletiva e falou que não lembra nada dele. É verdade o que aconteceu. Gente, o Tite treinou o Corinthians em 2015. 2015 foi há 9 anos. O Carlinhos tem 27. Isso significa que ele tinha 18. Ele subia para compor o elenco ali num treino e tal, só. Ele lembra, claro, era o garoto treinando com os profissionais do time campeão brasileiro. Mas o Tite vai lembrar a característica daqueles meninos, eu acho muito pouco provável. A atenção dele está voltada para outros jogadores, porque provavelmente ele não era um cara observado para jogar no profissional, só vinha compor um treinamento ou outro ali para fazer número, enfim. Então, o Tite deixou claro na coletiva que assim, não foi ele que pediu, porque conheceu no Corinthians. Ele pode ter aprovado pelo que ele viu agora. E também faz sentido. Tem cabimento nenhum o Tite aprovar um jogador porque ele jogava quando estava na base do Corinthians em 2015. Estamos em 24, pô. Ele tem que ver agora. Ele viu, jogando pelo Nova Iguaçu. O que deve ter falado, Tite, o cardápio nosso é esse aqui, só jogadores que atuaram estadual. A gente não vai conseguir trazer o Flaco Lopes do Palmeiras, esquece, tá? A gente vai, o Soares já saiu do Grêmio, então não dá para trazer também, porque está jogando nos Estados Unidos. Quem mais? O Cano, o Fluminense não vai liberar. Não adianta trazer o Germán Cano, não vai rolar. Nem o John Kennedy não vai conseguir trazer. O Tiquinho Soares do Botafogo não vai ceder. Só para ficar aqui no Rio de Janeiro, né? E você pode procurar outros centroavantes aí pelo Brasil. Então tem que buscar um jogador acessível para trazer rápido. Se o Pedro amanhã não puder jogar, você não tem ninguém. Então o Tite está falando, o Carlinhos foi bem, então vamos tentar. É um investimento barato, né? Então vamos para os padrões do Flamengo. Então vale a tentativa. A minha dúvida é até que ponto essas questões pessoais que mexeram muito com a trajetória do Carlinhos impediram uma evolução maior. Mas agora ele vai ter toda a condição. Ele chega num bom momento, melhor da carreira, um dos goleadores do campeonato, o único jogador até agora que fez gol no Flamengo. Talvez ele faça de novo, seja o único, né? Marcando no time sub-23 no principal, terá a chance no próximo domingo. E ele possa, jogando com os caras muito melhores ao lado dele, mostrar algo mais. Se ele for um Bugica, já tá bom. Bugica, como é que lembra? Bugica, como é que foi? O jogo lá do Caçador de Marajás. A criança só ali na pequena área, ele só conferiu. Se ele for um Bugica, amigo, na hora de finalizar, já tá bom. Mas vai ter que participar do jogo, né? Marcar saída de bola, ter uma participação ativa sem bola. Isso é treinamento e dedicação dele, cara. Sabe? O cara fala, cara, eu imagino que ele vai fazer tudo, né? Que o Tite mandar, ele vai fazer. Planta bananeira na área, come grama, cabeceia a trave. O cara vai tentar tudo, tem que tentar. Cara, o cara estava no Flamengo, gente. Estava no Nova Iguaçu, jogando times pequenos aí, perdido. Se existe assim, aproveitar a oportunidade, esse cara aproveitou demais o Campeonato Carioca. Então, eu imagino que vai ser um jogador que vai... E o legal, de repente, se ele for bem, é mudar um pouco o preconceito que às vezes há entre a torcida do Flamengo. Se não for jogador de milhões, não serve. Às vezes você acerta aí, cara. O jogador, o Arias, foi contratado pelo Fluminense sem alarde nenhum. É o melhor jogador do time. Enfrentou o Fluminense quando estava lá no Independente Medellín, né? E na época, quem observou foi o Roger Machado, pelo que o pessoal me falou.